Fala pessoal, Eric aqui. Estamos começando mais um episódio do Mais Esportes Negócios, né? Estou aqui novamente com o Lucas, CEO da NTZ, que está sempre aqui comigo como meu co-host aqui no programa. Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui com os barulhos de cachorros no meio termo, fazendo hoje de casa, e muito feliz de estar aqui com o André Sica. Não é isso, Eric? Sim, falando rápido. Vou falar rapidinho aqui, o André Sica, ele é da CSMV Advogados, ele é um dos sócios lá. Ele é você é especializado em esportes, né, tradicionais, e foi um dos pioneiros nos esportes aqui no Brasil. Para quem não conhece, a firma lá, os caras cuidam, quem mais cuida de esportes aqui no Brasil, né? Posso falar isso? Pode, sem dúvida nenhuma. Tem vários clientes gigantescos aqui, eu dei uma olhada e, tipo assim, é realmente um trabalho bem legal que eles estão fazendo. Então, tudo bem, André? Gente, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês. Cada vez me sinto mais confortável com vocês. Me desculpem pela luz, não sou um grande youtuber, mas vou um dia chegar lá. É bom que ele falou pela luz, né? Quem tá escutando a gente no Spotify ou no iTunes, em alguma plataforma assim, a gente também tá publicando esse podcast no YouTube, então se você preferir, você pode deixar rolando aí na sua TV, sei lá, e aí você vai poder ver os nossos rostos também e tal, né? Pra quem preferir. É só você procurar no YouTube Mais Esportes Negócios. Acho que é importante falar, André Sica, que eu, como CEO do NTZ, fui um dos primeiros clientes. Na verdade, o cliente mesmo mensal foi o primeiro, né? Mas antes disso, ele trabalhou com o Kabum, num caso super importante do ESA. Eu até brinco que hoje o André Sica e o CSMV, na verdade, o CSMV, ele é o S do CSMV, né? O escritório completo, aí com bastante soluções, mas dentro da parte esportiva, é ele quem cuida. E eu brinco que, na verdade, ele trabalha com todo mundo, exceto a PEN, que é o Cubival, que aí escolheu trabalhar com outro advogado, talvez por essa rivalidade que a gente tem, ele acabou escolhendo um outro escritório. Mas, no caso do NTZ, assim, sem o Sica, seria impossível chegar onde a gente chegou hoje. A gente vai falar bastante hoje de como funcionam os contratos e tal. Eu confesso que eu já decorei todas as regras e como funciona, porque basicamente é o dia a dia do clube, mas para mim é uma honra ter o seu aceite do convite, estar aqui com a gente, conversar com você e explicar para o pessoal um pouco mais sobre a parte de direito, a parte jurídica dos esportes eletrônicos. Sica, vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Como que funciona, a pergunta mais comum do dia a dia, assim, como funciona um contrato de atleta de esportes eletrônico? Existe? Funciona? Como que é? Vamos lá, Lucas. Acho que essa pergunta hoje tá fácil de responder, né? Há 6 anos, quando a gente começou essa empreitada, que você lembrou bem, o caso da Kabum, a gente fala um pouco sobre ele, mas que existia dúvida sobre a aplicação ou não da lei esportiva, havia dúvida sobre a aplicação da lei Pelé, a gente tinha uma discussão se tratava de um contrato comercial ou se a dúvida simplesmente não existe. Hoje é um contrato esportivo sem problema algum. Hoje a gente tem uma consolidação no mercado, e não digo isso só porque a gente trabalha dessa forma, mas porque o mercado passou a trabalhar dessa forma, os juízes passaram a aplicar a lei esportiva tranquilamente. Então hoje o ponto de partida é a lei Pelé, é a lei esportiva. Lembrando aos ouvintes que provavelmente essa lei vai mudar, né? Essa lei deve ser substituída, se não esse ano, no próximo, por uma lei geral do esporte, que deve ter parâmetros semelhantes, mas que deve ter alguns avanços. Mas voltando para a tua pergunta, então, aplicando a lei Pelé, o que a gente faz é aplicar os contratos que são descritos na lei Pelé. Os contratos que são descritos na lei Pelé são o contrato do atleta autônomo. Então, isso, quando for uma modalidade individual, então a gente aplica muito isso para o streamer, né? A gente tem essa especificidade. Prática, né? Exato. A gente tem um contrato de formação, que são os atletas de 14 a 19 anos, que é equiparado na legislação trabalhista a um contrato de aprendizado. E a gente tem o contrato profissional,
o contrato profissional é basicamente um contrato de atleta profissional que tem todas as características de vínculo de emprego e recebe remuneração fixa e, por receber remuneração fixa, desempenha a sua atividade, que hoje é a prática dos esportes eletrônicos e esportes. Então, sem muito mistério, hoje a gente tem um contrato bastante claro, que é o contrato profissional, e dentro desse contrato, e é legal emendar isso, desculpa falar bastante aqui, mas é para as pessoas entenderem, o contrato esportivo é um contrato especial de trabalho esportivo, tá? Ele tem esse nome específico porque ele realmente é um contrato específico dentro de uma legislação, ou seja, ele é mais específico que os contratos gerais trabalhistas. Ele, por exemplo, ao contrato dos demais contratos trabalhistas, ele é por prazo determinado e não indeterminado. Ele vai de 3 meses a 5 anos. E ele tem uma coisa muito interessante, que é a cláusula indenizatória, que é o valor que o atleta tem que pagar ou que o novo clube dele tem que pagar se ele for romper o contrato do seu antigo clube. Ou seja, a PEN quer eventualmente assinar com um atleta da NTZ, ela tem que pagar a multa, a cláusula indenizatória. Isso faz com que ocorram as transferências onerosas e aí vocês começam a ganhar bastante dinheiro nesse meio. Também tem que lembrar que existe também outra cláusula, que é a cláusula compensatória, que é o seguinte: quando vocês mandam embora o atleta, vocês têm que pagar para ele tudo que vocês combinaram até o final do contrato. Então, em síntese, esse é o tipo de contratação que a gente faz. Que é uma super garantia, né, para o atleta. Eu, como empreendedor, isso obviamente pesa no planejamento, mas é algo que leva a seriedade dos dois lados, né? Profissionalização, então, se em algum momento eu contratei alguém por 2 anos, a pessoa sabe que em 2 anos ela terá no mínimo aquele salário garantido, exceto um caso dela receber um aumento sem muito justificativa, ou de repente for vendido para outro clube e esse outro clube pagar mais. Legal. Né? Eu enxergo exatamente, desculpa, Eric, mas só complementando, eu enxergo exatamente dessa forma. Eu lembro que no começo, lá atrás, eu tive muita dificuldade de convencer pessoas como o Lucas de aplicar o contrato de trabalho justamente por uma série de encargos. Mas eu sempre falei para todo mundo, olha, gente, existe o ônus, existe o bônus. O ônus é o contrato mais pesado, é um contrato mais carregado de encargos, mais caro. Mas, por outro lado, é um contrato que garante todo mundo fica seguro nessa relação. Então, todo mundo se estabiliza, que é justamente o que o direito esportivo procura buscar, a estabilidade contratual. Legal. E você já está 6 anos trabalhando com esportes, né, que você falou. Como que foi quando chegou esse primeiro cliente? Como que você recebeu? Foi tipo assim, cara, que negócio é esse? O pessoal tá jogando videogame? Como que você... Foi uma novidade para você, né? Conta um pouquinho disso, que eu acho que é legal também o pessoal saber. Eric, foi muito legal. Falar a verdade, como começou isso no escritório, eu brinco, né? Toda vez que eu falo, eu acho que eu paguei para trabalhar uns 2 anos. Mas, de fato, eu tinha sentido o cheiro desse mercado, porque logo que chegou o caso para mim, só para você entender, era um caso da Kabum, um atleta, uma discussão entre a Kabum e um atleta, e eles estavam processando esse atleta na justiça comum, na justiça civil. E o juiz da justiça civil, ele simplesmente falou o seguinte: opa, esse caso não é comigo, isso aqui não é uma relação civil, isso aqui é uma relação trabalhista, você tem todos os critérios de uma relação trabalhista, e mais do que isso, é uma relação trabalhista desportiva, portanto, vá para a justiça esportiva e aplique-se a lei desportiva. Isso foi uma vitória, né? Ter acontecido dessa maneira. Foi lindo, foi lindo. Eu confesso, é uma bobeira minha, eu confesso que eu não lembro hoje o nome desse juiz. Eu deveria ir atrás do nome desse juiz, porque para mim foi, primeiro, na história da minha vida com o Electronic Sports, é muito importante, e acho que para os esportes como um todo, esse juiz foi muito, muito, muito relevante. Daí, o Eric, chegaram com a Kabum veio com essa decisão e foi buscar um escritório enorme, um escritório lindo, que chama Matos Filho. E o Matos Filho recebeu isso e falou: opa, pera aqui, isso aqui é esporte, isso aqui é uma matéria bastante específica, a gente não faz tanto, mas a gente conhece quem faça. Eu trabalhava num escritório bem antigamente,
trabalhava no escritório chamado Piero Neto, que é do mesmo porte do Matos Filho, e a gente se conhece, o mercado é o mesmo, o mercado é muito pequeno. Então eles falaram, não, eu sei quem pode te ajudar, e mandaram a Kabum parou no meu escritório. E a partir daí foi muito interessante, porque foi toda uma descoberta para a gente descobriu esse mercado junto com a Kabum, junto com todos vocês. A gente pegou aquele caso na mão e falou, opa, isso aqui o juiz está certo, mas vamos entender por que o juiz está certo. E a partir daí a gente fez uma baita pesquisa, principalmente com base em precedentes do exterior, não no Brasil, porque no Brasil a gente ainda era muito, a gente engatinhava. Foi um dos primeiros casos também aqui, né? Exato. Acho que foi o primeiro, né? O caso do Edson. Eu acho que foi o primeiro. Eu acho que foi o primeiro. E eu digo, só que no exterior não, no exterior já estava rolando, principalmente pesquisa, parecer, TCC, estava rolando muita doutrina, mais até do que jurisprudência, estava rolando muita doutrina sobre o assunto. Legal. A gente foi lá no exterior e buscou isso, e fez um parecer bonito para a Kabum. A Kabum gostou tanto do parecer que resolveu compartilhar com os outros clubes, e ela reuniu todo mundo, todos os clubes, para conversar conosco numa reunião. Foi assim que acho que todos os clubes se descobriram como esporte, ou na verdade se descobriram como esporte, não, é muito engraçado. Todos nós e todos eles já sabiam que eles eram meio que esporte, mas meio que não queriam se assumir como tal. Faltava a prova, a base. Faltava um empurrãozinho, faltava acho que uma confiança, faltava uma confiança para abraçar a ideia. E acho que essa confiança veio dentro desse nosso parecer e a partir daí fluiu. Felizmente, boa parte daqueles presentes na reunião com o próprio Lucas viraram clientes. Eu não perco a boa oportunidade. Quando eu vi o Sica falando e provando tudo isso que ele acabou de explicar, eu já comecei a trabalhar com ele e vou te dizer que foi muito bom. Assim, hoje a gente basicamente está muito avançado na parte de contrato, de entendimento e tal. E eu sei que eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que todo mundo se pergunta, né? É esporte. Então, como você falou assim, é esporte, ok. Mas o Ministério do Esporte não entende que é um esporte, o esportes, né? Ele não é que não entende. Então, assim, como que funciona isso? Por que é esporte ou quando não é esporte? Como que funciona essa leitura? Vamos lá. Por que é esporte? O esporte, na verdade, como um conceito macro, ele é uma atividade organizada, predominantemente físico-mental, que envolve competitividade e regras próprias, e regras específicas, regras não mutáveis. Ou seja, vocês são esporte. Basicamente, dentro do conceito macro, se você for pegar qualquer doutrina, se for pegar na Faculdade de Educação Física, na aula 1, eles vão te explicar o que é esporte, você consegue fazer a subsunção do e-sport ao esporte. Tem umas baita besteiras, né, que se fala, não, mas não sua. Quem falou que precisa suar? E quem falou que não sua também, né? Começa por aí. Poxa, usa o controle, tá, mas o arco e flecha usa o arco. O xadrez, né? O xadrez é o que de verdade não sua. Talvez o movimento de apertar o relógio, né? Não só nada. Mas usa o cérebro. Porque é o seguinte, eu até brinco, porque os esportes, eles têm uma atividade motora muito severa, né? Vocês têm, inclusive, a doença do esporte, a doença para o futuro é a LER, né? Porque é o esforço repetitivo. Mas, não fosse o esforço motor dos esportes, a gente tem um esforço mental gigantesco. E quem disse que o mental não é físico? Aonde que o mental foi separado do físico? Eu ainda não entendi quem fala isso. Mas existe um preconceito, porque o pai de antigamente queria ver o filho suando, indo para a rua, jogando bola, etc. O pai moderno, que é o meu caso, quer ver o filho na rua jogando bola e depois volta para casa, vai jogar videogame, sem muita barreira e sem muito preconceito. Acho que esse é o primeiro ponto, Lucas. Agora, o ponto principal que você falou assim, você falou, olha, o Ministério do Esporte não reconhece. Não, o Ministério do Esporte, numa reunião de 2018, em junho de 2018, acho que foi dia 23, ele tomou uma decisão que foi uma das decisões mais claras e mais corretas que eu já vi tomar. Que ele falou o seguinte, falou assim,
não se reconhece esporte. Esporte, ele é reconhecido por um movimento cultural, social. Se as pessoas dizem que é esporte e ponto. Ninguém mais precisa dizer. Legal, eu não sabia. Ninguém mais precisa dizer. Por conta disso, não existe uma lei que fale que basquete é esporte. Não existe uma lei. Todo mundo sabe que é esporte. Tá, mas, por exemplo, nessa lei do esporte, que você falou, que vai ser a nova lei que entra esse ano no próximo, eles falam sobre esportes? Porque, pelo que entendo, ele vai... O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai, ao contrário da Lei Pelé, ele vai criar um conceito de esportes. Desculpa, voltando. Ele vai criar um conceito de esportes. Claro. Ou seja, tudo que tiver que são as questões... usa a mente. É o esporte da mente. Exato. Tá. Então, a partir daí é esporte. Agora, Lucas, vocês querem provas? As pessoas querem provas, né? Então, o Ministério do Trabalho já concede visto para os estrangeiros que jogam esportes eletrônicos na modalidade atleta. Ou seja, o Ministério do Trabalho reconhece como esporte. Tá? O Ministério do Esporte, ele aprova projetos de lei de incentivo ao esporte de esporte. Já tem 2 aprovados. Portanto, o Ministério do Esporte também reconhece por esporte. Não precisa muito mais que isso, né? Sim. Passa na ESPN, passa na Sport TV. Exatamente. É uma discussão tá assim, bom, né? É até meio boba, né? Porque... Mas na parte da justiça você já explicou tudo, né? Na parte da justiça, a justiça já vê assim, então... Eric, uma coisa que eu falo... Fala. Não, por favor, continua. Uma coisa que eu falo legal é que essa história do reconhecimento vem mais de fora para dentro do que de dentro para fora. As pessoas do meio, eu nunca vi o Lucas, por exemplo, ou qualquer, o André da Cade, ou enfim, qualquer um, o Corradini, qualquer um expoente do esporte, falar, não, calma aí, não vou fazer nada enquanto não me reconhecerem como esporte. Os caras estão tocando o barco, estão fazendo negócio, quiserem reconhecer, reconheçam, não quiserem, não reconheçam. Então, assim, eu acho que a pressão vem mais de fora para dentro. Geralmente a polêmica vem de fora mesmo, é o que você falou, né? Um cara de esporte tradicional, um jornalista de esporte tradicional que zomba, às vezes do nada rola um negócio assim, mas... alguém de conselho, né? algum conselheiro, mas a galera não tá ligando, né? O esporte tá crescendo por si só, e é isso, né? Os esportes, né? Não, o que eu ia falar, um adendo da pergunta, era só porque eu acho que o único benefício do Ministério reconhecer, e aí eu não sei muito bem como funciona juridicamente, é o fato das bolsas atletas, essas coisas. E isso não tem, né? Então, o problema é que a gente vai cair naquela questão confederativa, que a gente conversa bastante. Mais do que você se reconhecer como esporte, você precisa ter uma confederação. Hoje, nos esportes, a gente tem, na verdade, não só uma, a gente tem 3 confederações, só que nenhuma delas representativas, né? Nenhuma delas hoje, de fato, com clubes aderentes, ou seja, sem representatividade não há confederação. Então, assim, Lucas, eu acho que esse é o próximo passo. Eu nem sei se também é muito necessário, assim, né? Porque a parte amadora com a bolsa, você consegue isso já pelas faculdades e tal, cada vez evoluindo mais, e os clubes já têm essa ação já de... Não, então... eu acho que tem uma cultura muito no esporte amador, no esporte das outras modalidades, de o Estado prover, né? Eu acho que essa é uma grande besteira do esporte nacional. Uhum. O problema do Brasil é o seguinte, nos países como Inglaterra, Estados Unidos, eles encaram o esporte como um bem privado. Um business, né? Não, exato. Ou seja, algo das pessoas para as pessoas. Já no Brasil, a gente encara, em outros países também, vários outros, como Itália, por exemplo, encara esse esporte como um bem público. Então, o Estado deve prover, fomentar e regular o esporte. E a partir daí você tem intervencionismo, porque a mesma mão que dá bolsa atleta,
a mesma mão que dá... Pega imposto, né? Ela quer regular, É. ela quer falar como é que vocês vão fazer tua competição, ela vai falar como é que vocês vão tratar teus atletas. Então, assim, se submeter ao Estado nem sempre é algo bom. E vocês, o DNA de vocês é privado, o DNA de vocês é corporativo. Então, hoje, eu falo como é que se diz? De receitas estaduais e governamentais com todas as modalidades, menos com vocês. Vocês não estão ligando para isso. Vocês pegam dinheiro diretamente, patrocínio direto, tudo é direto. Fundo de investimento, essas coisas. Exato. Né? Você acha que é um benefício grande, desculpa, Eric, é um benefício grande todos nós sermos empresas, CNPJs, em comparação às agremiações, tal? Como você enxerga essa parte? Eu enxergo para quem não ouviu os outros podcasts, inclusive, até para você que caiu aqui do nada e está ouvindo essa parte do podcast, convido todo mundo a acompanhar as redes sociais do Mais Negócios, que é Mais Negócios GG, no Instagram e no Twitter. Lá você pode encontrar os últimos podcasts, a gente sempre posta conteúdos diários para você ver quem são os próximos, participar com perguntas, etc. Então, a gente acabou não falando hoje, então, se você é a primeira vez que escuta, segue as redes sociais aí para ficar ligado, e também no negócios.maisesporte.com.br. Lá você consegue ver os últimos podcasts, esse é o podcast 4, se eu não me engano. Esse é o 5, então, eu acho. O 5? Então, esse é o podcast 5. Então, antes da gente entrar na próxima parte da pauta, que são os temas fixados, então me responde, por favor, Sica. O que você acha que é diferencial isso? Então, para quem também não conhece, hoje todos os clubes de esportes eletrônicos eles são CNPJs, empresas, né, privadas, e diferente, por exemplo, das agremiações, do futebol, que são os clubes de futebol, aonde normalmente tem um estatuto lá que são 2, 3, 4 anos o cara é presidente, e aí ele não tem salário, tem até uma evolução de clube-empresa que vem acontecendo, até o Sica participa de vários projetos assim, mas se eu falei alguma besteira me corrige, Sica. Não, tá tudo certo. Mas o que você entende assim, de diferencial e por que um ponto é positivo ou negativo? Lucas, na verdade, eu não vejo como uma diferença, eu vejo como a grande diferença. Eu sempre falei isso, tá? Para mim, o maior prazer que eu tenho de trabalhar com esse esporte é de trabalhar justamente com empresas e que se assumem como empresas e se assumem como a finalidade máxima é a persecução de lucro. Então, essa é a grande diferença. A associação civil para a empresa, a associação civil, ela não é uma empresa. A empresa, a definição de empresa é buscar lucro. Tá? A associação civil, não. Ela é uma entidade de interesse público, ela não pode gerar lucro, e a partir do momento que ela não pode gerar lucro, ela tem que reaplicar, reinvestir nela mesma, ela não distribui. Com base nisso, você não paga, você não tem aí as consequências do que você falou, você não tem presidente profissional, tá? Então não tem um cara recebendo para fazer aquilo lá, você não tem diretores profissionais, óbvio, como você mesmo falou, existe agora uma evolução e os clubes estão começando a separar as diretorias institucionais, que são as estatutárias, que não recebem, amadoras, das executivas, que normalmente eu faço parte, que são os profissionais dentro do esporte que ganham para fazer aquilo que fazem. Isso já é uma grande evolução, mas não é a melhor de todas, porque a caneta ainda normalmente está do lado das pessoas que não se formaram para aquilo. Tá? Um pouquinho de histórico. Por que os clubes eles normalmente são associativos? Porque o esporte, lá atrás, há 100 anos, quando os clubes surgiram, eles eram recreativos. Então, as pessoas iam para o clube para fazer recreação. Então, as pessoas doavam parte do teu tempo para a recreação, para o entretenimento, para aquelas pessoas e tratavam aquilo como seu quintal. O esporte evoluiu, o esporte virou negócio, só que o tipo societário, que a gente chama dessa forma,
a forma de você se organizar societariamente não evoluiu. Por outro lado, os esportes eletrônicos, como já nasceram depois, eles já nasceram na era comercial, na era do business. Então, eles já nasceram como tem que ser hoje, que eles já nasceram empresa. Hoje eu não tenho nenhum cliente, clube de esportes associativo, são todos empresas. E o que isso? Qual que é a grande vantagem? As pessoas se formam para fazer o que fizeram, então normalmente as pessoas têm graduação, pós-graduação naquilo que fazem, tem gestores com MBA, ou seja, todo mundo de fato sabe o que está fazendo. Todos os gestores doam 100% do seu tempo, porque eles não estão doando o tempo, eles estão recebendo para o tempo, então ele não fica parte num lugar, parte no outro, então ele tem uma concentração maior. Daí você tem governança corporativa, ou seja, regras mais claras de governança, de gestão da sua sociedade. Você tem compliance também, que é justamente você cumprir com as regras daquela tua atividade para dentro e para fora. Então, assim, isso é o que vocês buscam, que vocês têm naturalmente. Vocês já nasceram assim. Sim. Os outros esportes estão tentando virar assim. Por isso que eu brinco. Eu até tenho um tweet meu recente que diz que eu digo o seguinte: eu acho que hoje o futebol... Eu acho que estava comentando justamente a infeliz frase da conselheira do Flamengo, né? Eu falei, olha, as pessoas tinham que parar para pensar, as pessoas do futebol, com a cabeça preconceituosa, tinham que parar para pensar que hoje o futebol tem muito mais a aprender com os esportes do que os esportes com o futebol. Legal. E lá nos Estados Unidos, você falou que vocês buscaram muita coisa exterior, né? Lá nos Estados Unidos também, os esportes tradicionais lá nasceram de uma forma diferente, né? Os clubes da NBA, de beisebol, são tudo business também, tem dono e tudo mais. Né? São todos, exatamente, eles são todos modelo de franquia, eles estão todos... Aliás, nos Estados Unidos tem um modelo absolutamente à parte, é um modelo para ser estudado, é um modelo que se tem alguma modalidade que consegue buscar um modelo parecido, são os esportes, porque nenhuma outra vai conseguir. É engraçadíssimo, até isso é uma discussão para quem estiver curioso pesquisar. É engraçadíssimo como a MLS não está nem aí, por exemplo, para a FIFA, simplesmente né? manda a FIFA, manda a FIFA para os diabos e faz do jeito que quiser, porque um princípio básico do futebol e do modelo associativo e federativo é o modelo de promoção e rebaixamento, né? Vocês conhecem bem, vocês já ouviram falar, mas que na MLS não tem. Então, eles são totalmente business-driven. Totalmente. É business all the way, por isso que... Eu já escutei o Flávio Augusto, né, falando em alguns podcasts, ele é dono de um time de futebol lá nos Estados Unidos. Orlando City. O Orlando City, tipo assim, cara, o time dele tá, sei lá, em 10º lugar na tabela, nunca ganha nada, mas o time só aumenta o valor, o valuation do clube tá explodindo e o cara tem lucro. Levou o Kaká numa época, né? Sim, ele vende camisa pra caramba, ele falou que se você for lá em Orlando, a galera usa adesivo e tal, ele tem... É um business, sabe? Ele tá gerenciando uma empresa. Eric, há pouquíssimo tempo, investir na MLS era totalmente factível, há 10 anos, quando a gente começou a ver a MLS dando uma virada de chave. Hoje é para poucas e muito ricas pessoas, porque hoje... E o mesmo para os esportes, né? Daqui a alguns anos vai ser bem possível. Eu tô achando que eu preciso comprar um share de alguém aí, que comece a ficar caro. Legal. Bom, mas legal, Érico, a gente, na verdade... Uma das pautas, né, daqui a gente tem algumas pautas pré-definidas e uma outra que eu acho que a gente pode adicionar, que eu pensei agora, que eu acho que você pode dar uma aula sobre isso também, é sobre política mexendo nos esportes, sabe? Porque o futebol, por exemplo, o futebol não tem dono, né? Agora, no LoL, a Riot é dona da bola, então... não sei se você topa, se acha legal, a gente pode até editar essa parte, né? A gente falar um pouquinho disso. O que você acha, Lucas, até? Pensei nisso agora. O que eu ia falar é que a gente, na verdade, tem vários itens que são pré-definidos, né, pra gente conversar, que são esportes versus esportes tradicionais,
como você fatura no esportes, que aí no seu caso é bem óbvio, né? Dificuldade de empreender, patrocínios e projetos com marcas, case de empresas no esportes, governo do esportes e futuro do esportes. E na verdade a gente passou por todos esses pontos, tirando os pontos óbvios, e talvez sobrou o futuro nos esportes. Mas eu acho que no seu caso cabe muito mais a política, e é um assunto que eu também gostaria de ouvir. O que você acha que a gente tem que ficar esperto, ou que já aconteceu em outros esportes que vale a atenção? Não, vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que ficar espertos e que eu detectei logo de cara, e foi por isso o surgimento, por exemplo, da ABCDE, e, enfim, é que, eu não sei se o Eric acompanhou, mas o que acontecia é que quando eu peguei aquele bando de empreendedores, gênios, enfim, eles só brigavam entre si. Eles só brigavam. 100%, eu juro, 95% do tempo brigando. Um dia ninguém conversava, né? Ninguém conversava. Não podia estar numa mesa para conversar, não existia esse cenário, né? Um dia eu virei pro molecado e falei, gente, vamos fazer o seguinte, se vocês estão gastando energia demais brigando, enquanto isso, as publishers, no caso, principalmente a Riot, ela vai fazendo o que quer, ela tinha um valor, ela colocava para um assinar, o outro assinava, daí se o outro não assinasse, tudo bem, daí, enfim, era a Riot definia o jogo. Eu falei, olha, gente, o princípio básico e que é o grande problema, principalmente do futebol, é os clubes se individualizam e os clubes mantêm negociações individuais. Isso aí beneficia um ou outro num curto espaço de tempo, ele vai ganhar mais que os outros, isso é fato. Isso é fato. Por exemplo, uma coisa belíssima, a PEN faz parte da BCDE. Isso é belíssimo, porque isso mostra uma inteligência e uma frieza da PEN enorme. Porque naquele momento, se a PEN fizesse todos os negócios sozinhos, ela ia, de fato, ser muito maior que as outras naquele momento. Só que é muito pior você ganhar 9 dos 10 reais que estão na mesa do que você ganhar 2 milhões dos 100 milhões que tem na mesa. Então, assim, eu acho que os clubes de esportes eles aprenderam cedo que a união fazia força e fazia o mercado crescer. Então, isso é um grande conselho. Isso acho que assim, nunca perder de vista que o teu adversário de partida, ele não é teu inimigo. Você não precisa acabar com ele, você precisa dele. O Palmeiras precisa do Corinthians para existir. E vice-versa. Eu falo uma coisa que é até engraçada, que eu até falo para os clubes isso, que a gente tem que se unir fora de campo para continuar se odiando dentro de campo. Então, se a gente não se unir fora de campo, não vai ter mais o motivo de estar dentro de campo, porque primeiro que a pizza não vai ser tão grande ao ponto de valer a pena se esforçar muito, pode acabar o esporte, e tem vários cenários. O esporte ele já foi muito grande há 15 anos atrás, inclusive a época que eu jogava também, e ele morreu durante, sei lá, 5, 8 anos, né? Ele morreu. Ninguém mais ouvia campeonatos de Counter-Strike, no Brasil, pelo menos. Lá fora manteve Call of Duty, essas coisas. Mas concordo totalmente, e eu sou embaixador disso também. E adicionando o que o Eric falou, acho muito interessante, Eric, porque no começo, por exemplo, a Riot, óbvio, a gente enfrentou uma resistência da Riot no minuto inicial. Só que depois mostrou também uma inteligência da Riot de business gigantesca. A Riot comprou a ideia. A Riot hoje, o diálogo com a Riot é muito mais simples do que era antes, mas muito mais simples. Para eles é muito mais fácil também. Nossa, a gente está no mesmo barco. Eles perceberam que estão conosco e a gente está com eles. Então, assim, a Riot e todas as demais publishers só viraram, na verdade, mais um player desse grande cenário, desse belíssimo cenário, e que também tem que remar exatamente para o mesmo lado, porque se a INTZ tiver gigante, é ótimo para a Riot, e se a Riot estiver saudável, é ótimo para a INTZ, é tão simples quanto isso. Agora, já entrando na última, na última não, mas na outra pauta que você lançou na mesa aí, Lucas, e aproveitando o gatilho, o próximo passo dessa história toda é as modalidades perceber, desculpem, os clubes e todo o cenário perceber que não é de uma modalidade que se faz esporte.
Então, assim, é importante que o LoL seja incrível como é, mas, por exemplo, os saltos que o CS está voltando a dar são incríveis, são excelentes para o cenário como um todo, assim como todas as demais modalidades que entrarem. A gente tem que hoje o que eu gostaria de ver acontecendo, que acho que seria um bem para todos, seria todo mundo trabalhando para que várias modalidades fossem fortes. Daí ninguém ia depender de nada, ninguém ia depender de ninguém, os esportes estavam entregues para um futuro brilhante. A partir do momento que você fica extremamente adstrito, o dinheiro fica concentrado em uma modalidade só, daí pode ter um problema. Mas risco, isso né? tá mudando. Isso tem um risco. Ele está evoluindo bem com a BCDE, a vinda do novo diretor-geral, aí ele vem, para quem, enfim, não conhece, talvez até um convidado aí para os próximos podcasts, que é o Christian, contar um pouquinho o que a gente vem fazendo dentro da BCDE. Provavelmente novidades em breve, como diria a comunidade de esportes eletrônicos aí. Legal, então, para quem está ouvindo, convido todo mundo a seguir as redes sociais do Mais Negócios GG, @MaisNegóciosGG, no Twitter e Instagram. Achar que com o André Sica, ele é o sócio e advogado da parte de direito esportivo do escritório CSMV, falei certo? Falou. Ele é o S do CSMV, eu gosto dessa parte também. Eu, como um grande apreciador do seriado Suits, eu sempre ficam mudando lá os nomes no quadro e tal, na entrada, né? Eu vi que vocês fazem isso também, inclusive. Então, acho que, pelo que eu entendi, é um padrão mundial aí. É um padrão de orgulho. De orgulho, com certeza. E também quem trabalha aí com 98, eu não uso 1%, porque senão entra no meme do 1% da música, né, do Wesley. Então, eu uso 2% aí, que na verdade todos os clubes que eu conheço, que trabalham com escritório e tal, eu acho que só a PEN que não trabalha com vocês, né? Os outros todos trabalham, várias publishers. Eu acho muito bacana, Lucas, porque eu acho interessante, porque acho que cria uma... acho que a PEN estando conosco, acho que ficaria um alinhamento exacerbado, né? Eu acho que eu gosto da ideia. Apesar de que eu me conecto super bem com o pessoal da PEN, mas eu acho que o cenário tá desenhado de um jeito legal. Eu até brinco, porque como meu arquirrival aí do Clássico PEN, sempre preciso falar deles, mas obviamente é um clube que eu admiro também, é um rival de alto nível pra gente ganhar quase sempre aí. E aí, tu tá aqui para falar, então vou mudar de assunto, mas o que eu queria entrar agora no final do programa são, na verdade, duas coisas. A primeira, imaginando no cenário que você poderia falar com o André Sica do passado, né? Então, o André Sica, como entrou no esportes, o que você falaria para ele há 6 anos atrás? Puta, André Sica, você deu passos muito bem dados e pensou muito bem no que você estava fazendo e você não tinha a menor ideia do que você estava fazendo, mas continua fazendo o que você está fazendo, que uma hora vai dar certo. Porque realmente foi isso, Lucas. Eu sinceramente acho que, principalmente nos esportes eletrônicos especificamente, eu acho que, como eu falei para vocês, eu paguei realmente nos 2 primeiros anos para trabalhar. Foi investimento. Você sabe bem, é normal, a gente investe no próprio negócio, mas porque eu realmente, a gente sentiu o cheiro de que o negócio ia acontecer e a gente viu na cara das pessoas a honestidade de pessoas sérias, as pessoas boas, pessoas totalmente... tinha todo um público adormecido, né? Não é um novo público, eu sempre falo isso, né? Era um público adormecido que queria a sua própria voz, e eu senti que aquilo lá ia acontecer, não sabia quando, mas que ia acontecer. Então, eu diria para o André Sica de 6 anos atrás, olha, vai fundo que você está no caminho certo, vai, se arrisca, entra mais. E agora, eu diria uma coisa também para o André Sica do passado. Eu falaria, olha, se atualize mais rapidamente sobre redes sociais, sobre tecnologia, porque eu estou apanhando agora, para depois de 6 anos, agora que eu estou começando a entender como é que funciona o Twitter direitinho. Depois, se estiver fazendo tweet errado, você me dá umas broncas, viu, Lucas? Beleza. Para quem não segue, André Sica é @SicaAndré, ao contrário. Sica André.
E dá toda. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, como diria o Américo, que você conhece bem, que é um dos meus advogados do escritório, eu precisaria de um curso de inclusão digital antes. Mas eu estou tendo agora. Agora tá indo bem. O resto eu daria um tapinha nas costas do André Sica e falei, vai fundo, meu amigo. Uma coisa que eu acho legal que você pode falar um pouquinho também, você falou, né, que você demorou uns 2 anos aí de investimento. Como que você vê o andamento das cifras, né, desse mercado? Está aumentando nos últimos anos? Você acha que está crescendo cada vez mais? Como que você vê isso? Eu queria falar uma coisa, que eu tenho, desculpa, Sica, só um complemento, que eu faço uma brincadeira, que em 2014, quando eu entrei no cenário, era 3 dígitos, né? Então os contratos eram de R$100 por mês, R$200 por mês, de patrocínio, era R$0, equipamento e tal. No próximo ano, 4 dígitos, 2015. Depois, 2016, 5 dígitos. Depois, 2017. Então, se a gente continuar nessa rotina aí, 2022, já estamos na Lua. Aqui no meu caso, eu diria que é uma grata surpresa, porque realmente a gente começou no vermelho. A hora que a gente foi para o azul, a gente só duplicou o faturamento todo ano. Tá? Então, hoje, eu tinha uma separação de trabalho logo no começo, a gente tinha uma separação de trabalho lá no escritório de 80%, 90% futebol e outros esportes, e só 10% eletrônico esportes. Hoje, eu tenho no escritório 50-50. Hoje eu tenho advogados que só fazem isso. André Ferrer, que hoje está em Madrid, fazendo mestrado para tratar só disso. Legal. Aqui no Brasil. Inclusive, foi no bootcamp da Cade lá em Madrid, eu vi ele postando uns stories. Exatamente isso. Então, hoje, e em termos de faturamento, a gente já está brigando ali dentro do escritório, eu já estou brigando 60-40, cara, 65-35. Então, já é um dos principais produtos mesmo. Legal. Então, não esperava isso tudo, não. Então tá indo bem mesmo, né? Realmente está muito bacana e a tendência é só melhorar para todo mundo. Eu falo uma coisa que acho que todos vocês falam também. O cenário está legal agora, mas não chegou ainda no pico. Não chegou, ainda tem pico. Tem muito caminho ainda. Cara, uma coisa que eu acho legal, você fala um pouquinho também. Imagina agora o tanto da molecada que está estudando direito, que está cursando direito e que sonha em trabalhar com esportes, né? Eu tenho 4 caras que mandam mensagem todo mês. 4 caras que estão cursando. Eu tenho um formado que trabalha há 10 anos já. Eu tenho 50 caras que mandam. Sério? Foi caminhar pra você. Na verdade, eu sou receptor. Eles mandam para você para mandar para mim. Daí eles mandam pro Eric para mandar para mim. Depois eles mandam pro... Enfim, todos... A ponta final sou eu. Então, eu acabo recebendo... Então, eu acho que é muito legal isso, Eric, porque... o esporte no Brasil, pelo fato de ser amador, ele tem pouco espaço para profissional e ele tem muita gente querendo fazer direito esportivo e tem pouco esporte para trabalhar. Assim, majoritariamente se trabalha no futebol. Sim. Não tem muito o que dizer. E o futebol, você vai trabalhar com 12 grandes clubes, né, que o Brasil tem, ou seja, são só 12 clientes, ou uma centena de atletas, vai. Se você for para o direito trabalhista, por exemplo, você está falando de milhares e milhares e milhares de clientes. O direito tributário, todos. Então, o nosso mercado hoje é pequeno. Então, você, surgindo uma modalidade, um esporte tão expressivo como os esportes, que envolve tanta paixão, tanto dinheiro, apresenta mais área para os novos estudantes, mais área para os novos praticantes. Então, é uma ótima notícia. O que está acontecendo com os esportes hoje é uma ótima notícia para quem está fazendo direito e que quer trabalhar com isso, com esporte. Bom, para fechar aqui, 2 coisas. Primeiro, se você chegou até aqui, quer dizer que está gostando do podcast, então comente aí com a hashtag mais negócio. Eu sou o marqueteiro do programa aí. Faço a parte. Então, quem está ouvindo até agora, se gostou do podcast, use a hashtag mais negócio, comente aí.
A gente vai estar acompanhando, respondendo todo mundo que comentar. Somado a isso, eu estava vendo as perguntas que o pessoal mandou e teve 2 perguntas que foi respondido ao longo do programa, então as perguntas foram enviado pelo Porto, o Lucas Porto, @Porto, _Lucas, e o Kramer mandou 2 perguntas. Ele é o @Kramer CSGO, provavelmente aí um profissional de CSGO, ele é narrador e entusiasta de CSGO. A primeira já respondeu, e a segunda, ele perguntou, como vira o seu estagiário? Falei. 51. Mais um. Cara, para virar meu estagiário é muito simples. Eu tenho no site lá do escritório, o escritório é www.csmv.com.br, csmv.com.br. Lá você tem o contato, você consegue mandar ali um e-mail para a gente. Aliás, se quiser mandar direto e-mail, é csmv@csmv.com.br. Mandar o currículo, a gente normalmente analisa. A equipe de esporte é uma equipe grande, já é uma equipe bastante completa, mas o mercado crescendo sempre precisa de mais gente. Eu sempre brinco que para bons profissionais sempre tem espaço, em qualquer área. Então, me mande, a gente vai avaliar, se a gente curtir, a gente vai chamar para uma entrevista e por aí vai. Agora, regularmente, a gente tem processos seletivos que são divulgados, e daí sim a gente faz várias entrevistas com várias pessoas, e quem chegar no final leva. Inclusive, pelo que eu vejo no escritório também, tem bastante mudança de área, né? Bastante. O pessoal que está no... O Ferrer, que hoje é o nosso querido advogado de esportes eletrônicos, ele começou no contencioso civil, ou seja, briga processual, trabalhava com o meu sócio André Muscati, que é o M do CSMV. E foi super bem, só que sempre externou a vontade de trabalhar comigo e na minha área. Um dia que teve uma vaga, eu perguntei, o André Muscati não acho que não tinha problema, e ele migrou e hoje está super bem comigo. Então isso acontece sim. Isso acontece, e aliás, no escritório acontece muito. A Camila começou comigo, acho que você conheceu também. A Camila veio da minha área, a Camila e o Caio, da minha área pro contencioso. Então isso acontece bastante. Aliás, é uma dica que eu dou também. Quem quer trabalhar com esporte, se prepare muito nas outras áreas, porque a área esportiva ela é muito multidisciplinar, muito. Então se prepare bastante em contratos, se prepare bastante em processo, que isso a gente vai ver. Tudo isso a gente vai ver no desportivo. Legal. Deixou a dica aí pro pessoal aí que tá estudando direito, né? E sonha em trabalhar com os esportes, né? Com certeza. Sica, uma mensagem final aí para quem tá ouvindo. Uma mensagem final, primeiro, foi o que você falou, né? Você aguentou até aqui, brigadíssimo. Acho que já te agradeço desde já. E uma mensagem final só tá começando. A gente tá indo muito longe, e acho que os esportes vão muito além do que todo mundo imagina. Então, acho que essa é uma mensagem final de uma visão para o futuro. É isso aí. Esse é o André Sica, sócio e advogado do escritório CSMV, é o S, e contando aí bastante, é um percursor dentro do direito esportivo e principalmente de esportes eletrônicos, né? Mas também de outros esportes, trabalhou com FIFA, trabalha com Palmeiras, com a construção do Red Bull, bastante projetos legais aí nos esportes tradicionais. Dentro do esporte, trabalha com quase todo mundo. Quem quiser acompanhar ele está cada vez mais presente aí no Twitter, @SicaAndré, ao contrário. Eu sou o Lucas Almeida, sou o CEO do NTZ, e quem quiser também acompanhar as minhas loucuras, os meus devaneios dentro do Twitter, é Lucas_Almeida. Eric? Primeiro agradecer aí o Sica por ter aceitado o nosso convite, né? Foi um papo bem legal, e eu acho que foi bem legal saber o sucesso do business, né? Dando tudo certo aí na empresa de vocês. É bem legal mesmo ver, foi até uma surpresa aí, os números que você falou pra mim, foi legal. Pra gente também. Então, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, cara. Obrigadíssimo, Eric. Prazer foi todo meu. Então, tranquilo, pessoal. Obrigado. Eu sou o Eric, esse episódio vai ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir aí o Mais Negócios GG nas redes sociais, beleza? No Twitter, no Instagram.
Então, a gente se vê no próximo episódio domingo que vem. Valeu! Valeu! Falou! Olá, aqui é Pablo, eu sou o produtor do Mais Negócios. Eu gostaria de te convidar a escutar outro episódio. Obrigado também por escutar até aqui. Siga nas nossas redes sociais e siga aqui na plataforma também. Muito obrigado por ouvir. Eu acho que o projeto surgiu no final de 2017. Foi no final de 2017, na Promariana, a gente anunciando, tá? Mas eu acho que surgiu muito antes do ponto de vista do que o Flamengo, desde 2013, mudou, do ponto de vista de credibilidade, de austeridade financeira, de procure novos negócios. A Wix.com também é um exemplo disso, de ser um patrocinador digital, 3 anos de contrato, ou seja, é muito legal você ter um longo prazo. E, na época, o padrinho do projeto, que é uma pessoa que eu sou muito grata e que eu aprendi muito na minha vida, que é